Olá, muito prazer em receber você que acompanha a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. O Congresso aprovou recentemente o novo Marco Legal do Saneamento, que pretende universalizar o tratamento de água e esgoto no país por meio de um aumento da participação da iniciativa privada no setor. A pandemia do novo coronavírus tornou o assunto ainda mais urgente. Isso porque mais da metade dos brasileiros não tem água encanada para lavar as mãos. Sobre esse assunto tão relevante, conversamos com Radamés Casseb, CEO da Aegea, a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Radamés, o novo Marco Legal do Saneamento pretende levar água encanada para todos os brasileiros até 2033. E eu te pergunto, como? Isso é possível? Raquel, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar com você aqui no programa, falando de um assunto que para o Brasil e para a companhia é tão relevante. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, sim, é factível, é executável com que, através das premissas elaboradas pelo marco de saneamento, pela crença dos investidores institucionais e pela atuação dos operadores, a gente consiga vencer esse grande desafio que é levar saneamento aos brasileiros. Mas como é que o marco regulatório facilita esse processo? O que muda? Raquel, quando a gente enxerga do ponto de vista prático, né, quais são as deficiências para fazer com que a infraestrutura chegue na casa do usuário, daquele que necessita do atendimento de água, daquele que espera pela coleta e tratamento do esgoto no seu domicílio, nós estamos falando de uma condição de capital aplicado e a boa prestação de serviço. O capital, tanto do ponto de vista de instituições financeiras quanto de investidores institucionais, deseja do mercado de infraestrutura previsibilidade e regularidade na aplicação dos contratos. Então, o Marco Geral do Saneamento, recém-aprovado, votado pelo Senado, ele ratifica alguns pontos que delimitam e configuram maior previsibilidade na execução dos contratos. Com isso, a atração de capital para investimento nessa infraestrutura tão necessária se torna presente. A partir daí, é a capacidade dos operadores públicos e privados de garantir com que esse capital sirva de transformação social. Tema tão relevante para todos nós. Deixa a gente conhecer um pouco dessa empresa, a Aegea, porque não é uma empresa de consumo, não está tão assim no dia a dia das pessoas. Como é que ela surgiu? E posiciona para a gente qual é a fatia hoje da iniciativa privada no mercado esse do saneamento que ainda é tão dominado por empresas estatais. Não, legal você falar disso, né? A Aegea, esse mês, está completando 10 anos, né? Ela nasce do sonho de duas famílias do interior de São Paulo de poder levar saúde e qualidade de vida aos brasileiros, né? A gente nasce em 2010 com duas operações e fecha 2019 com operações em 57 cidades e atendendo quase 9 milhões de usuários em seus domicílios, né? Então, a gente vem, ao longo desses 10 anos, através de aquisições ou de disputas públicas, podendo complementar o serviço público, seja na exploração da concessão plena de cidades ou na complementação do ciclo integral da água em parcerias públicos-privadas com companhias estaduais ou municipais, dando enfoque exclusivamente ao serviço de tratamento de esgoto em PPPs, né? Todo o processo de crescimento da companhia vem sendo calcado em dois grandes alicerces, né? O primeiro, a busca incansável pela eficiência.
E a segunda, a busca pela licença social, de que a gente possa ir além das metas estabelecidas em contrato, podendo gerar benefícios para as comunidades onde a gente atua, principalmente as comunidades vulneráveis. Então, esse é um pouco desses atributos que trouxeram a companhia até esse momento. Desculpa te interromper, mas dimensiona um pouco para a gente. Vocês são a maior empresa privada do país no setor, só que esse é um mercado ainda muito dominado por estatais. O quanto hoje do mercado de saneamento do Brasil é atendido por empresas estatais? O quanto já está na mão da iniciativa privada? Você tem alguma expectativa de como é que esse mapa vai ficar aí com o novo marco legal? Do ponto de vista de mercado, né, nós estamos falando do ponto de vista de cidades, né? Então, 6% das cidades brasileiras são operadas pela iniciativa privada. Quando a gente olha esse mercado do ponto de vista de domicílios, nós estamos falando de 9% dos domicílios são atendidos pela iniciativa privada. Desse mercado, a EGEA tem 38% de share, né? A nossa expectativa é que, com a aprovação do marco, né, com a atratividade de capital desenhada pelo entorno, né, modeladores de desenhos de estruturação para novos projetos, papel que o BNDES vem desempenhando para esse mercado de forma muito competente. A gente imagina que tantos projetos que o BNDES já vem desenvolvendo, né, que estão em fase de amadurecimento, né, giram em torno de 6 milhões de domicílios. Numa segunda fase, a gente tem acompanhado pela imprensa e pelas notícias do próprio BNDES, que projetos como a Companhia Estadual do Rio de Janeiro, a SEDAI, né, devem vir a mercado também orientada para a evolução da prestação de serviços naquele ambiente, e que outros estados avançam junto com o BNDES em modelo de modelagem, né? Então, a gente imagina que é muito provável que no universo de hoje a 10 anos o mercado total dobre, né? Então, essa é um pouco a nossa visão de decorrência a médio prazo em função do marco do saneamento. Radamés, pelo que você explicou, ainda é uma fatia bem pequena, né, que está nas mãos do setor privado, é muita oportunidade aí. E você citou especificamente a SEDAI, um projeto cujo o edital aí o BNDES já colocou, dividiu ali em 4 áreas. Vocês têm interesse nesse projeto da SEDAI? O propósito da companhia é levar água e esgoto para o domicílio, né? Então, se é uma cidade de 10 mil habitantes, se é uma cidade de 2 milhões, se é uma cidade de 12 milhões, está dentro do nosso propósito. Então, a companhia vem se preparando gradativamente para poder estar habilitada a participar dessas disputas, né? Então, isso faz parte dos nossos trabalhos ao longo da atividade da companhia. Então, sim, a gente deseja estar apto para essa disputa. E a Sabesp, Radamés, se o governador João Dória efetivamente for adiante e decidir privatizar a Sabesp, é um ativo no qual vocês têm interesse? A Sabesp talvez seja, de longe, uma das líderes em tecnologia, em gestão de saneamento no Brasil. Ela, de certa forma, iluminou os caminhos das companhias públicas e privadas no desenvolvimento e na solução de engenharia e boa prestação de serviço, tema da qual a gente se inspira para continuar a nossa caminhada. A expectativa de evolução a respeito do mercado em São Paulo, em específico da Sabesp, tem condicionantes técnicas e políticas que, do nosso ponto de vista, ainda estão em amadurecimento, né? Então, dessa forma, a gente aguarda
os movimentos da evolução desse amadurecimento para poder se posicionar da forma mais assertiva, né? Quer dizer, hoje a gente, sem ter a condicionante como ela virá a mercado, quais são as condições do desafio proposto, montante de capital esperado ou foco de entrega definida, as condições para análise ainda ficam um pouco instáveis, né? Foi interessante que você mencionou, né, que a Sabesp é um exemplo positivo de empresa estatal de saneamento e a SEDAI, por outro lado, é um exemplo negativo. E aí eu te pergunto, Radamés, uma empresa privada de saneamento é sempre melhor que uma empresa pública ou não necessariamente? Raquel, isso é um paradigma de quem está fora do mercado de saneamento costuma errar. Quer dizer, a gente encontra no mercado brasileiro militantes, engenheiros, administradores, técnicos do saneamento, tanto em companhias públicas ou privadas, que levam isso com maestria, com sucesso. Então, o selo de âmbito privado ou âmbito público não qualifica a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de solução, né? O que realmente dificulta o âmbito de algumas companhias é o ambiente de atração do capital, são as condições necessárias para que ela, através dos seus indicadores de desempenho, através da sua relação com o mercado, possa, de maneira estruturada, se organizar para executar o investimento e levar a infraestrutura para o cliente. Então, o universo de aprovação do marco habilita a esse todo universo que dê um passo a mais na prestação de serviço, se habilitando para isso. Então, todos ganham nesse momento. Não é uma luta de privados contra públicos, é uma luta para entregar mais rápido o saneamento na casa do cidadão, né? Saneamento é um negócio rentável. Todos nós sabemos da importância social do saneamento, do tratamento de água e esgoto, mas é um negócio que dá lucro. E o que mudou com a pandemia? Teve crise nesse setor? Vocês tiveram que ajustar os projetos? Conta um pouco para nós. Raquel, do ponto de vista de retorno, normalmente investimentos em infraestrutura têm retornos mais alongados do que em outras indústrias, né? No caso de saneamento, eu diria que dentro do setor de infraestrutura é dos tempos de retorno do investimento mais alongados existentes, né? Então, eu diria que os investidores que atuam nesse tipo de mercado desejam esperar retorno do seu capital entre 15 e 20 anos, após de tomar a decisão de atuar nesse mercado. Por isso, a atração do capital é de gente que acredita no benefício social, acredita no propósito e investidores institucionais que buscam atuar em mercados estáveis e de longuíssimo prazo, assim como fundos soberanos. Uma vez amortizado o investimento, é um negócio que dá dinheiro? Ali, a partir dos últimos 10 anos, né, ele começa a devolver, depois do payback, devolver a rentabilidade adequada. Mas tem um longo caminho de investimento e amadurecimento da prestação de serviço até que esse retorno do capital e infraestrutura comece a vir em forma de dividendo para os seus acionistas. Então, eu diria para você que, para investidores que têm esse nível de expectativa, o perfil de lucratividade é o adequado, né? É claro que não são todos os investidores que optam por uma jornada longa no ciclo da remuneração do seu capital. E sobre a crise, vocês tiveram que fazer alguma adaptação? Teve impacto? Raquel, a crise, acredito que como em nossas vidas, como no mercado onde a gente se relaciona, ela foi transformadora, né? Então, eu tenho brincado com os colegas que a crise, que também é uma crise sanitária, para a gente foi encarada como uma guerra, né? A primeira notícia, num cenário de uma guerra, onde você não tem vacina ainda, aonde os leitos de UTI estão dimensionados para uma capacidade com um tempo onde oferta e demanda iriam se encontrar, né?
a última barreira da defesa é a barreira da água. Então, nós, operadores, nos entendíamos como a última fronteira do remédio tão importante para garantir esse momento. Então, o primeiro foco da companhia foi vamos garantir que as pessoas vão ter água disponível nesse momento tão importante. Vamos garantir que as equipes estejam protegidas de maneira adequada, tanto na sua jornada de trabalho, do que é essencial, né, do que precisa estar no campo para garantir que essa fronteira, essa trincheira dessa guerra esteja atendida da mesma forma que ela tenha os instrumentos necessários para cumprir o seu papel. Então, nesse período, a gente pôde derrubar os projetos da prateleira na busca pela eficiência, para poder chegar perto do usuário nesse momento de afastamento social, né? E abrir canais digitais, se aproximar de maneira contundente para garantir tanto a informação técnica de orientação, de providências de seguro e saúde, né? Que as pessoas precisavam naquele momento ser orientadas, ao mesmo tempo disponibilizar os canais da empresa para que a gente pudesse garantir a nossa prestação de serviço da maneira mais eficiente. Então, eu diria para você que esse momento foi um momento de aprendizagem, né? Super aprendizagem. Com o novo marco legal, agora vão surgir muitas oportunidades. A gente já falou um pouco da SEDAI, que vocês querem participar, da Sabesp, que ainda não dá para saber, mas vocês já mapearam onde estariam as concessões mais interessantes? É Sul, é Sudeste, é Nordeste? Tem alguma coisa específica que vocês já estão de olho? Raquel, a gente, dentro de casa, costuma falar que nós estamos nos tornando cada dia mais mestres em brasicidades, porque operar em Rondônia, operar no Mato Grosso, operar em Manaus, operar no Rio Grande do Sul, operar no Rio de Janeiro, nos habilita a estar disponível para prestar o bom serviço em qualquer lugar do Brasil. Então, a companhia permanece de forma diligente, acompanhando os estudos de modelagem e se colocando de forma atuante nos processos de disputa, né? Então, do ponto de vista de olhar para o mercado, é um olhar curioso do ponto de vista de acompanhamento das modelagens públicas, né? Sobre qual é o requisito desejado, qual é a instância da evolução da prestação de serviço designada por aquele gestor ou por esse gestor, e tentando se colocar aqui como mais um instrumento para a evolução da fronteira de saneamento no Brasil, né? Você não está querendo entregar o ouro, né, Radamés? Contar para a gente onde que leilões vocês devem entrar? É estratégico isso? Não, eu diria para você, Raquel, que a gente curiosidade e assertividade são pontos que fazem parte das características da companhia. Então, falando um pouco mais pragmaticamente acerca das oportunidades de mercado, hoje o BNDES botou em disputa editais de concessão, né? Eles estão localizados no estado de Alagoas, né? No estado do Mato Grosso do Sul e no estado do Espírito Santo, né? Esses editais têm como data para oferta setembro, né? Eu diria que são os primeiros projetos que vêm a mercado, né, para uma disputa dos operadores, tanto público ou privados, que competirão nesse momento. É um momento de atratividade do capital, porque o marco do saneamento desenha sinais de uma envoltória de mercado que garante previsibilidade, e a companhia tenta fazer o seu trabalho para dispor desse conhecimento, desse know-how que ela vem aferindo a cada desafio. Então, entrar em Manaus, montar Teresina, operar o Rio de Janeiro na região dos lagos, né? São todas as operações que nos habilitam a fazer turnarounds e incorporar no modelo de operação capacidades que nos tornam
do nosso ponto de vista, mais competitivos para as disputas que ocorrerão. Então, sigamos diligentes, né, ao acompanhar as modelagens que vêm a mercado, tentando, assim, garantir uma boa participação nesses leilões. O Fundo Soberano de Singapura é um dos sócios da Aegea. Você percebe interesse dos investidores estrangeiros por saneamento no Brasil, apesar da profunda crise que estamos vivendo, do fraco crescimento da economia brasileira, que já vinha independente da pandemia? Raquel, o Brasil chama atenção ao aprovar o marco, manda um sinal para o mundo inteiro, para todos os capitais, né, nesse momento de paralisação da economia gerada pelos efeitos dessa crise sanitária, de um mercado que tem diretrizes de regulação definidas, que tem instrumentos e sequências contratuais anunciadas e confirmadas pelo novo marco do saneamento. Ele ilumina para o mundo inteiro, para os investidores, um mercado com uma demanda de concentração em investimento em infraestrutura na casa dos 600 bilhões de reais. Então, eu diria para você que hoje nós estamos no foco das discussões das principais companhias, tanto de infraestrutura quanto de administração de capital, investidores, né, sobre como é a melhor maneira de entrar nesse mercado. Então, de maneira muito hábil e muito consistente, o governo brasileiro, seus legisladores construíram um arcabouço legal que garante, que mostra, que ilumina para os investidores e empreendedores do mundo inteiro que esse mercado é atrativo. Então, sem sombra de dúvida, nós estamos hoje na pauta das discussões de investimento. Você mencionou esse número mágico aí dos 600 bilhões, a gente sabe que é ao longo de muitos anos, mas não é um número superestimado, Radamés? Isso aí realmente pode se concretizar ou é daquelas promessas que vão cair no vazio? O investimento é uma peça importante de uma engrenagem que começa, né, com a modelagem, o ambiente do contrato, os compromissos da meta e, a partir daí, o empreendedor associado ao contrato vai adequar a sua estrutura de capital para poder realizar o investimento e, em cima dessa plataforma, construir a sua prestação de serviço dentro do seu modelo de negócio. Então, eu diria para você que a cadência de investimento vai estar subordinada ao amadurecimento, tanto da legislação aprovada agora, com a sua regulamentação, quanto da incorporação da Agência Nacional ou dos modeladores, estruturadores de projetos junto aos entes públicos, do cadenciamento adequado dentro do equilíbrio capital-retorno versus solução desejada por cada situação, né, no tempo. Então, a estimativa, que já é uma convergente de muitas instituições que se debruçam sobre o assunto, esse universo muda ali na casa de 50 bi, do ponto de vista de alvo, né? Então, eu diria para você que o investimento, a grandeza do investimento é indiscutível, por todos os argumentos de diversas fontes calculando, debruçadas em cima do tema, e que a execução, a consecução, a entrega da infra decorrente disso depende muito desse processo que é um caminhar. Você entrega a modelagem, você prepara a modelagem, você escuta o mercado do ponto de vista de atratividade, você implanta, você escolhe o operador definido, o operador atrai o capital necessário, estrutura a sua atuação e esse desempenho ocorre ao longo do prazo. Então, eu vejo a partir desse ponto, o início de uma caminhada longa, de muito trabalho, né? E que o sucesso na continuidade da atração é responsabilidade de todos os entes, né? Respeito aos contratos, diligência e fiscalização dos órgãos de controle no avanço da entrega dos compromissos contratuais, né? Atuação de uma boa regulação de forma uniforme
espraiando para os municípios e para os estados parâmetros de orientação da boa conduta entre o equilíbrio dos interesses, entre a diluição da matriz de risco. Só assim a gente vai poder evoluir e superar esse desafio. A gente falou muito, né, das expectativas com o novo marco legal, do futuro aí importante que pode ter esse setor, mas eu queria falar um pouquinho, fechar essa conversa falando um pouquinho do ontem e do hoje, Radamés. Por que metade dos brasileiros ainda não tem saneamento básico? Como é que é essa relação com os prefeitos? A gente sabe que algumas empresas de saneamento foram alvos de corrupção, algumas empresas estatais. Como é que é essa relação? É uma relação difícil? Por que esse serviço tão básico ainda é tão mal feito no nosso país? Eu não chamaria de mal feito, né? Quer dizer, existe, do ponto de vista de fatos, né, existe uma deficiência de infraestrutura existente hoje no Brasil, que deixa a margem sanitária 100 milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas no Brasil, no que diz respeito à coleta de esgoto, e quase 36 milhões no que diz respeito ao acesso à água potável. As razões que levaram a esse cenário são de infinitas ordens, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa se debruçar efetivamente sobre como é que a gente caminha para a solução desse problema. Então, como eu falava, companhias públicas e privadas, gestores políticos, agências de regulação, sejam elas regionais, municipais e agora o ente federal, tem o dever de, juntos, construir um ambiente para garantir que o capital tenha confiabilidade ao investir o seu dinheiro nos operadores, sejam eles públicos ou privados, né? Que toda a estrutura de governança pública, incluindo órgãos de controle, se debrucem sobre o tema, garantindo que o verdadeiro beneficiário, né? O verdadeiro alvo de todo esse processo, que é o cidadão, né, seja servido. Ele precisa saber quando o esgoto vai chegar na sua casa. Hoje, o que acontece por N razões, e a principal delas o marco de saneamento resolve, que é ter um contrato definido com marcos, com datas, com responsabilidade clara atribuída ao operador. A partir de agora, o marco resolve tudo isso. O cidadão vai saber quando é que o esgoto vai chegar na minha casa, quando é que a água vai chegar na minha casa. E ele vai poder exercer a sua cidadania cobrando de todos os entes relacionados a ele. Quer dizer, essa transformação é o que a gente tem que concentrar a partir de agora e trabalhar, né? Trabalho árduo. Conversamos aqui com Radamés Casseb, CEO da Aegea. Radamés, agradeço muito a sua participação aqui no CNN Líderes. Raquel, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você e com seus seguidores aqui. A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois, é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!